Vamos ler o terceiro episódio. Diz Orestes: Pílades, pensas, ó deuses, o mesmo? Não sei. Pergunta-me, incapaz de dizer. Quem é a moça? Como na voz grega nos perguntou das fadigas em Ilion, do retorno dos aqueus, do sábio áuspice Calcas, do nome de Aquiles, e como chorou o pobre Agamemnon, e indagou da mulher e dos filhos. Esta forasteira é uma argiva nata de lá, ou não enviaria carta jamais, nem se informaria assim como se fosse comum o bem de Argos. Orestes pergunta a Pílades sobre quem é aquela mulher, ela que demonstrou tanto interesse e conhecimento sobre as pessoas de Argos e se mostrou se importar com alguém lá, a ponto de mandar uma carta. Tu o dizes por um triz antes de mim, exceto que dos sofrimentos dos reis sabem todos que lhes deram atenção. No entanto, tenho ainda outra palavra. Pílades estava prestes a dizer a mesma coisa, apesar de que todos os que deram atenção aos sofrimentos dos reis, dos reis de Argivos, né, sabem do destino deles. Ele tem outra coisa a dizer. Qual? Se a comunicas, saberias mais. Repara que eles estão se perguntando sobre quem é aquela mulher. Se ela tem ligação ou não com Argos. E o Pílades vai cortar essa investigação para falar sobre o sacrifício de Orestes. Avilta-nos vermos a luz se tu morres. Naveguei junto, devo morrer contigo. Terei conquistado covardia e vilania em Argos e no solo rugoso da Fócida, e parecerá a turba, pois a turba é má, que eu te traí e em casa me salvei só, ou que ainda o matei por turvo palácio e urdi a tua morte por causa da realeza, herdeiro por ser casado com tua irmã. Disso eu tenho pavor e sinto vergonha. Não há como não deva morrer contigo, ser imolado junto e o corpo cremado, por ter sido amigo e por temer desonra. Então, avilta ao amigo a morte do amigo. Ele deve morrer com Orestes. Do contrário, ele vai ser acusado pelas pessoas da Fócida, que fica na Magna Grécia, mas antes de chegar no Peloponeso, né? Fica perto da Beócia, e as pessoas de Argos, que ficam no Peloponeso, vão acusá-lo de ter se aproveitado da morte do Orestes para casar com a irmã dele e tomar o poder do palácio.
Guarda silêncio. Devo suportar males se há uma só dor. Não suportarei duas. Orestes está trazendo de novo aquela ideia a respeito da morte, de não acrescentar um mal ao mal da morte. A morte já é um mal a ser suportado e ele não precisa de acréscimo, né? Que acréscimo? A preocupação do amigo dele de ser vilanizado. O que tu dizes ser triste e oprobrioso cabe a mim. Se por tua faina comigo eu te matar. Para mim, não está mal morrer com o que tenho dos deuses. Tu és feliz e tens pura e não turvada a casa. Tenho impiedade e infortúnio. Se te salvasses, e se de minha irmã, que te dei por esposa, tivesses filhos, haveria o meu nome e a minha casa paterna não se apagaria sem filho. Vai, vive e reside na casa paterna. Já na Grécia, em Argos, equestre, por esta mão destra conjuro-te a isto. Ergue meu túmulo e faz um memorial. Dê à irmã prantos e mechas a tumba. Anuncia que ante o altar foi morto, consagrado à morte por uma argiva. Não repudies nunca a minha irmã. Se vês vazia a aliança e casa pátria. Salve, foste meu mais caro amigo, ó parceiro de caçadas e de criação, ó grande apoio nos graves males. Febo, sendo adivinho, nos mentiu, com arte nos expulsou o mais longe da Grécia, pudico de anterior oráculo. Entreguei-me e, persuadido por ele, matei a mãe e por minha vez pereço. Isso é uma despedida do Orestes para com um amigo, dizendo que esse amigo não tem mácula e deve casar com a Electra e assumir o poder em Argos. Orestes diz que a acusação que o Pílades disse que sofreria, ele próprio, Orestes, sofre caso faça o amigo morrer junto com ele. Orestes diz que a morte cabe a ele, com o que tem dos deuses, por ter sido enganado por Apolo, que o mandou lá na Táurida, envergonhado de tê-lo mandado matar a própria mãe. Então Apolo enviou a Táurida para ser eliminado. Então a morte cabe a Orestes, segundo ele próprio. Segundo ele, Pílades tem a casa pura e deve casar-se com Electra, para assim dar continuidade ao nome de Orestes. Mas deve fazer um memorial, um túmulo e um memorial em memória a Orestes. E aqui ele reconhece que o irmão foi um caro amigo para ele, um parceiro para todas as horas. A despedida, com esse reconhecimento, com a qualificação do amigo e o reconhecimento dele e da amizade, isso é um bem que ele faz a esse amigo.
ele está dizendo que o amigo deve ficar vivo em honra dessa história deles. Do nome de Orestes, enquanto o nome não só da casa dos Atridas, como da história que eles tiveram juntos. Né? Isso tudo que está dito para que o Pílades, vivendo, relembre. E isso tudo não seja esquecido. Terás funerais e não repudiaria leito de tua irmã, ó mísero, porque serei teu amigo na morte mais que na vida. Mas ainda não te destruiu o oráculo do Deus, ainda que perto da morte. Mas há situação demasiado má que sofre grande mutação por sorte. A sorte pode mudar. Silêncio, não me servem as falas de Febo. Esta mulher sai do templo. Está apontando para a Ifigênia que está saindo do templo. Diz Ifigênia: retirai-vos, e lá dentro preparai com os que presidem a imolação. Forasteiros, eis múltiplas dobras da carta. O que, além disso, quero, escutai. Não é o mesmo em males, e ao cair-se do pavor, em ousadia. Temo que, ao regressar deste solo, não faça conta de minha missiva quem for levar esta carta a Argos. Ifigênia chega organizando o sacrifício de um e perguntando ao emissário da carta, dizendo ao emissário da carta que ela teme o extravio da carta. Diz Orestes: que queres então? Que te falta? Jura-me que levarás estes escritos a Argos aos amigos a quem envio. É um juramento que deve ser feito por Pílades, né? Que é o emissário, mas o Orestes está respondendo por ele. Jurarás por tua vez do mesmo modo? Que farei ou não farei o quê? Diz. Ifigênia, então, que é um juramento de que o emissário levará a carta, e o Orestes também pede um juramento da parte de Ifigênia. Que o deixarás ir vivo da terra bárbara. Dizes bem, como seria mensageiro? Será que o rei concordará com isso? Sim, persuadirei e farei que ele embarque. Jura, inicia tu, jura que seja reverente. Levarei, deves dizer, isto a teus amigos. Então a Ifigênia está dizendo as palavras que o Pílades deve jurar. A teus amigos entregarei estes escritos. Também te salvarei das pedras negras. Por qual dos deuses tu juras esta jura? Ártemis, em cujo templo tenho honra. Eu juro pelo rei dos céus, Zeus venerável. Ifigênia e Pílades fazem um juramento. Ifigênia jura pela deusa para quem ela trabalha. Pílades jura pelo que levará a carta por um deus maior, Zeus. E se quebrares a jura e me fores injusto, não regresse, e tu, se não me salvares, nunca possa viva pôr os pés em Argos. Se eles não cumprirem os juramentos, eles nunca vão poder pisar em Argos, que é o que ambos, que é que os três querem, né, voltar a Argos. Por isso, e o Pílades sabe que Ifigênia é de Argos e quer voltar para Argos.
O destino deles é o mesmo. O destino não. O desejo deles é voltar, é o mesmo. Ouve então a palavra que omitimos. Mas se por bem, que já se comunique. Faz-me a ressalva. Se o navio sofrer algo e a carta desaparecer nas ondas com os haveres, e salvar eu só a vida, este juramento não terá mais validade. Sabes tu o que farei? Muito vale muito. O que há escrito nas dobras da carta, te direi para anunciares tudo aos meus. E se, por um naufrágio, tudo se perder, inclusive a carta, e sobrar eu, o que eu vou comunicar para os argivos? Efigênia vai contar. Se conservares em segurança a escrita, ela dirá em silêncio o que está escrito. Se estas letras desaparecerem no mar, se salvares a vida, salvarás minha fala. A verdade está silenciosa e será perdida, pode ser perdida, se não for falada. É preciso da fala para que a verdade, para que a fala verdadeira, né, não seja perdida. Bem falaste em favor de ti e de mim. Diz-me a quem devo levar a mensagem em Argos e o que ouvir de ti e dizer. Agora a Efigênia vai falar o que está na carta. Ela vai... olha só. Anuncia a Orestes, filho de Agamemnon, o destinatário. A imolada em Áulida faz saber o seguinte: viva Efigênia, mas o Algilá não viva ainda. Onde está ela? Diz o próprio Orestes. Morreu e de novo regressa? Esta que tu vês. Não me cortes a palavra. Leva-me a Argos, irmão, antes da morte. Tira-me da terra bárbara e das imolações à deusa, onde me honra matar forasteiro. Esse é o conteúdo da carta de Efigênia. De que Efigênia está viva, não foi morta em Áulida, e que o irmão deve buscá-la na Táurida para trazê-lo de volta a casa. Orestes interrompe a fala da Efigênia, perguntando: quem é essa Efigênia aqui? Onde está a Efigênia que você diz que está viva? Para que ela diga que é ela mesma. Agora, aí o Orestes se vira para o amigo e pergunta: Pílades, que direi? Onde nos achamos? A Efigênia continua o conteúdo da carta, né? Ou precatória a tua casa me tornarei, Orestes. Ouve outra vez o nome, sabe? Aí o Orestes clama: ó deuses,
Por que me clamas, deuses? Nada, prossegue, perambulei alhures. Talvez, ao te inquirir, consiga o incrível. Vai continuar dizendo o que o Pílades deve dizer para o Orestes. Diz-lhe que a deusa me trocou por corça. Ártemis me salvou, vítima de meu pai, na crença de ferir-me com a aguda faca. E instalou nesta terra. Eis a mensagem. Isso é o que está escrito aí nesta carta. Ó, prendendo-me com um juramento fácil, o melhor juramento, em não muito tempo eu confirmarei esse juramento que jurei. Olha, trago-te esta carta que te entrego, Orestes, vindo da parte dessa tua irmã. O Pílades, tendo Orestes ao lado de si, entregou a carta. Recebo. Deixando as dobras de letras, prefiro primeiro o prazer não verbal. Dobras de letras, para dizer como as letras estão, são coisas guardadas. Então o que está escrito nela você tem que abrir para ver o que está escrito. Elas estão dobradas, elas estão veladas. Na verdade está velada. E agora a Ifigênia a abriu sem abrir a carta. A pessoa, não foi ela que escreveu a carta, foi um condenado lá na Táurida. Então a própria Ifigênia talvez não saiba exatamente o que está escrito. Mas então a Ifigênia falou, ela abriu a verdade sobre si. Orestes diz que prefere o prazer não verbal. Ó minha caríssima irmã, surpreso, cingindo-te com o braço incrédulo, sinto o júbilo ao saber do milagre. Forasteiro, sujas sem justiça a serva da deusa, abraçando véus intocáveis. Ó minha irmã e filha do mesmo pai Agamemnon, não me desconsideres tendo o irmão sem crer tê-lo afinal. És tu o meu irmão? Não te calarás? Argos e Náuplia estão cheias dele. Não está lá, ó mísera, o teu irmão. Mas a Lacônia Tindárida te gerou, a Clitemnestra, filha de Tíndaro? Sim, com o filho do filho de Pélops, Agamemnon. Que dizes? Podes me provar isso? Posso, pergunta algo da casa paterna. Não deves tu dizer e eu saber de ti? Dirias primeiro o que ouvi de Electra. Conheces a rixa entre Atreu e Tieste? Ouvi. Houve litígio por anho de ouro. Aquela situação em que Atreu queria ter o tosão de ouro de uma ovelha, mas Tieste, com a ajuda da mulher do Atreu, roubou. Por isso ficou com o trono de Argos. Sabes que isso teceste em rico tecido? Orestes está dizendo algo que sabe da Ifigênia, por ter ouvido de Electra, que ela teceu essa cena em tecido. Ó caríssimo, alcanças o meu coração. Aqui ela vê que ele é Orestes,
quando ele fala desse trabalho que ela fez. Falar o trabalho que ela fez, rememorando o que aconteceu na família, é o que diz para Ifigênia que ele é Orestes. O que ele diz da rememoração dela, da família dela. Ele diz isso enquanto uma lembrança dele próprio. Quer dizer, eles compartilham as mesmas lembranças. Porque eles compartilham a mesma família. Figura no tecido a mudança do sol. Teci ainda essa forma no tecido fino. Aí um vai completar o outro. E banhos que a mãe te deu em Áulida. Sei, não me raptaram por boas núpcias. Sabes que deste as mechas à tua mãe? Lembranças de meu corpo ao túmulo. O que eu mesmo vi, direi como prova. Porque até agora falaram de coisas que Orestes falou de coisas que ele não viu, porque ele é muito jovem. Na casa do pai Pélops, o palácio dos Atríades, a antiga lança com que ganhou a virgem de Pisa, Hipodâmia, quando matou Enômao, era ocultada em teu quarto de virgem. Ele está lembrando do objeto usado pelo antepassado dele, Pélops, para matar Enômao e casar com Hipodâmia, né? Gerando Atreu, Agamemnon e ele Orestes. Essa lança, eles estão falando do passado, mas o que ele viu, eu estou falando de acontecimentos passados, mas o que ele viu foi esse objeto sendo feito algo com ele. O que foi feito dele? Ele foi guardado no quarto da Ifigênia. Eles estão falando de lembranças da família, mas Orestes faz um retorno desse passado para o presente, dizendo o que ele lembra por ter visto e não por ter ouvido. Ele viu a lança sendo guardada no quarto da Ifigênia. Dueto. Ifigênia diz: ó caríssimo, nada mais, pois caríssimo és, tenho-te, Orestes, vindo da longínqua pátria, vindo de Argos, ó meu caro. E eu a ti, a que morreu, como se imagina. As lágrimas e gemidos de alegria umedecem teus olhos e os meus. Este menino deixei nos braços da nutriz, novo em casa. Ó boa sorte maior que a palavra. Vida minha, que dizer? Mais que admirável e além das palavras, assim aconteceu.
A palavra sobre a palavra que tinha o recado de Ifigênia para Orestes estava dobrada. E a fala deles faltava um para o outro, né? Maior do que a palavra é a boa sorte que ela teve de reencontrar o irmão, porque para ela o irmão estava morto, e para o irmão ela estava morta, e ela quase o matou sem saber quem ele é. Então, por sorte, é que eles agora se descobriram, né? Um ao outro. Tenhamos boa sorte juntos no porvir. Tenho insólito prazer, ó amigas. Temo que fuja de meus braços em voo para o céu fulgente. E ó, ciclópico lar. E ó, pátria minha Micenas, graça pela vida, graça pela criação, tenho-te por me criares este irmão, à luz da casa. Ela teme que essa boa sorte fuja dela. E ela se alegra por ter aquele irmão. Pela pátria que ela teve, por ter dado um irmão para ela. Somos de boa sorte, mas por revés, ó irmã, nossa vida foi de má sorte. Mísera soube quando o pai mísero me pôs a espada no pescoço. Ó Imói, ausente imagino te ver lá. Sem Himeneu, ó irmão, foi levada à dolosa tenda nupcial de Aquiles. Junto ao altar havia lágrimas e ais. Feu, quais lustrações, ó Imói. Himeneu é um canto que se tem, um canto nupcial, né? Ela teve então um casamento com Aquiles sem esse canto. Foi um casamento não protegido pelos deuses. Choro a ousadia que o pai ousou. Tive sina sem pai, mas umas de outras surgem novas por golpe de um nome. Se matasses teu irmão, ó mísera. Ó triste ousadia terrível, terrível tive, ó Imói. Irmão, por pouco escapaste à ímpia ruína, trespassado por minhas mãos. Qual o fim disto? Qual a sorte minha? Por qual inventada via te enviarei fora da urbe, fora da morte, de volta à pátria argiva, antes que a faca alcance teu sangue? Isso é teu dever, inventar, ó mísera vida. Por terra, não de navio, mas no passo dos pés,
Terá perto a morte por tribos bárbaras e por vias impérvias, mas pelas negras pedras do passo estreito é longo o trajeto em fuga naval. Por pouco o irmão não foi morto por ela. Seria a ruína dela também. Como enviá-lo para fora da Táurida? Como enviá-lo para Argos? A vida deve encontrar essa forma. O melhor é que ele volte por terra, né? E não de navio. Mísera, qual Deus ou mortal, ou qual fato inesperado, com o passo do impasse, mostrará aos dois Atreides sóis a solução dos males? Continuação do terceiro episódio. Eles tiveram uma lamentação mútua, né? Lamentação em dupla. Entre milagres e além das palavras, isto eu mesmo vi, não ouvi de estrangeiros. Além das palavras, né? Porque as palavras eles tinham sonegado uns para os outros e foi por sorte eles terem se reencontrado. Diz Pílades: quando amigos vão à vista de amigos, é o esperado receber abraços, Orestes. Mas é preciso que cessemos o pranto para, com a ínclita visão da salvação, tratarmos de sair desta terra bárbara. Pertence aos sábios não sair da sorte, colher a ocasião e ter outros prazeres. Então é a hora de ir embora. Tens razão. Creio que a sorte cuida disto conosco. Se o ânimo se adianta, parece que o divino tem mais força. Né? O divino ajuda aquele que se adianta. Não me detenhas nem afastes a fala antes que eu saiba que sorte Electra teve na vida. Ela sempre me será cara. A Efigênia está perguntando pela irmã deles. Com este, ela vive e tem bom nome, né? Electra casada com Pílades. De onde ele vem e de quem é filho? Estrófilo da Fócida se diz o seu pai. Ele é filho da Atrida, meu parente. Primo teu, meu único amigo certo. O Pílades é filho de uma filha de Atreu, né? Então ele é primo da Efigênia, do Orestes e da Electra. Não vivia quando o pai me matou. O Orestes e o Pílades são bem jovens em comparação com a Efigênia. Não, Estrófilo então não tinha filho. Salve, caro marido de minha irmã, e meu salvador, não apenas parente. Como ousaste ato terrível da mãe? Calemos isso. Eu honrava meu pai. Ela, por que causa, matou o marido? Esquece a mãe, não te é bom ouvir. Calo-me. E Argos agora te admira? Menelau manda, estamos exilados. O tio usurpou a casa no distúrbio. Não, o medo de Erines me baniu. O Orestes, perseguido pelas Erines,
mesmo após o julgamento, né, elas continuaram perseguindo ele, então foi ali, por isso que ele foi parar ali, na Táurida. E aí o Menelau aproveitou para tomar o poder em Argos. Sei, pela mãe as deuses te banem, enfiando na boca freio sangrento. Relatou-se teu delírio aqui na orla. Não agora primeiro me viram mal. O Efigênia está dizendo o relato do boieiro que viu o estrangeiro passando mal, delirando na orla. Por que afinal vieste a esta terra? Instruído por oráculo de Febo vim. A fazer o quê? Podes dizer ou não. Direi, foi-me o início de muitas dores. Quando os males da mãe que calamos vieram às mãos, nas caçadas de Erines exilamo-nos banidos, desde que Lóxes, Apolo, pôs-me o passo a caminho de Atenas, para fazer justiça às anônimas deusas. Que depois de matar a mãe, Apolo o mandou para Atenas para ser julgado. A sagrada votação que Zeus instituiu um dia para Ares por poluência da mão. Lá primeiro ninguém quis me receber, considerando-me hediondo aos deuses, mas tiveram pudor e ofereceram-me hóspede à mesa a sós, sob o mesmo teto, e em silêncio me fizeram sem palavra, para ter pasto e bebida separado deles. Preenchida a mesa de Báquio, igual para todos, tinham prazer em sua taça. Não pretendia contestar os hospedeiros, mas sofria em silêncio e fingia ignorar, lastimando muito ser matador da mãe. Ouço entre atenienses minha má sorte ter se tornado rito e ainda ser a norma o povo de Palas honrar a vertente taça. Quando cheguei à Pedra de Ares, fui à justiça, o Areópago. Fui à justiça, tomei um dos 2 assentos, e a que era antiga Erines tomou o outro. Após falar e ouvir do sangue da mãe, Febo me salvou testemunhando. E Palas com a mão, após ouvir as Erines, Febo falou, e Palas com a mão contou-me os votos iguais. Vencedor da sangrenta provação, parti. Persuadidos por justiça, as residentes decidiram ter o templo perto da pedra, que as Erines se transformaram nas Eumênides e ganharam um lugar de culto. O culto delas seria principalmente doméstico, mas aqui ele está falando de um templo perto da pedra. Não persuadidas por lei, outras Erines, prontas sem pausa, perseguiam-me sempre. Então, apenas algumas foram persuadidas por Atena. Outras, porém, continuaram perseguindo. Até que eu fui de novo ao solo puro de Febo, Delfos, e prostrado ante o Ádito, jejuno de pasto, jurei que ali interromperia a vida, morto, se não me salvasse Febo, que me matou. Ele voltou para Delfos e disse que ali ele se mataria se ele não fosse salvo por Febo. Então, ressoando a voz do tripé de ouro, Febo me mandou aqui pegar a imagem caída do céu e entronizá-la em Atenas. Coopera conosco na salvação que nos demarcou. Se tivermos o ícone da deusa, cessarei o delírio e num barco remeiro levar-te-ei para recolocar em Micenas. Vamos, ó querida, ó caríssima irmã, salva a casa paterna e a mim me salva, porque o meu e dos Pelópidas se perde se não tivermos celeste ícone da deusa.
Uma terrível ira de Númis ferve contra a semente de Tântalo e conduz a mares. O coro, a ponto de vista dos cidadãos, né, está falando da maldição do palácio dos Atreides. Diz Ifigênia: antes que aqui viesses, tenho o desejo de ir a Argos e contemplar-te, irmão. Quero, tal qual tu, livrar-te dos males, e sem rancor algum a meu matador, quero erguer a torvada casa paterna, pois afastaria a mão de tua imolação e salvaria a casa. Temo como passar repara que eles não chegaram a ser mortos, mas pela decisão dos outros, eles foram. Apolo mandou Orestes para Táurida, para ser morto. E Ifigênia foi mandada pelo pai para Áulida para ser morta. Então, mesmo que eles não tenham sido, os acontecimentos os levaram a quase serem mortos, né? Foi por intervenção divina que não foram mortos. Temo como passar despercebida à deusa e ao soberano ao ver a base pétrea vazia da estátua. Como não morrer? Que posso dizer? Mas ela teme passar teme que a deusa e o soberano vejam a base da estátua vazia, né, e se zanguem. Como não morrer? Que posso dizer? Mas se acontecer algo assim e tiveres a estátua e em um navio de bela popa conduzires-me, o risco se torna belo. Se ela estiver em fuga, se eu me separo dela, estou perdida. Mas tu terias a sorte de bom retorno. Nada recuso, nem se devo morrer, se te salvo. Para salvar o irmão, ela arrisca até a própria vida. Morto, o varão da casa faz muita falta, mas a mulher é fraca. Eu não seria matador teu e da mãe. Basta de sangue. Ela deu uma ideia dela ficar ali e o irmão levar a estátua para se salvar. Aqui, ó, se eu me separo dela, ou seja, se ela fica na Táurida e o irmão leva a estátua, ele terá um bom retorno de todo jeito. Ela aceita tudo, contanto que salve o irmão. Mas o Orestes não quer matá-la. Eu não seria matador teu e da mãe. Basta de sangue. Concorde contigo. Quero viver e morto ter sorte igual. Ele quer ter a mesma sorte da irmã, vivendo concorde a ela, ou morrendo da mesma forma. Eu te levarei, se eu puder, ir daqui para casa, ou morto ficarei contigo. Ouve o siso. Se isto fosse contrário, a Ártemis, como Lóxes, vaticinaria levar ícone da deusa à urbe de Palas.
Se não fosse isso que a Ártemis quer, como o irmão dela mandaria que eu levasse a estátua dela para Atenas? Como me deixou vir ao templo vítima e ver teu rosto? Ao reunir tudo isso, tenho esperança de obter o regresso. Os deuses querem que ele volte com a estátua para casa. Ou a Ártemis quer que ele volte para casa com a estátua. Ou ela não permitiria que ele reconhecesse a irmã, nem Lóxis mandaria que ele levasse a estátua. Como poderíamos escapar da morte e ter o que queremos? Aqui se turva o retorno ao lar. Esta é a deliberação. Ora, será que poderíamos matar o rei? Terrível é hóspede matar hospedeiro. Mas se nos salvar, devemos arriscar. Eu não poderia, mas aprovo o empenho. E se neste tempo tu me ocultasses? Como nas trevas estaríamos salvos? A noite é furtiva, a luz é da verdade. A noite é da dissimulação, né? A verdade está naquilo que aparece. Então Orestes vai usar as trevas para esconder que ele está ali, né? No templo há guardas que nos verão. Oi, Moi, ruímos, como nos salvaríamos? Creio que tenho uma nova invenção. Qual? Diz que pensas para eu saber. Usarei os teus tormentos com mestria. Mulheres são hábeis em inventar artes. Direi que tu, matricida, vens de Argos. Usa de meus males, se te for lucrativo. Direi que é ilícito sacrificar-te à deusa. Uma boa ideia. Usar a ideia de que ele está impuro. Por que motivo? Tenho uma suspeita. Não estás puro. Darei licitude à morte. Ela está falando que não pode sacrificá-lo do jeito que ele está, porque ele está impuro, e ela vai purificá-lo para a morte dele ser lícita. E mais bem se leva a estátua da deusa. Quererei purificar-te com a água do mar. Ainda no templo, o ícone por que viemos. Direi que vou lavá-lo, porque o tocaste. Olha a ideia. Ela vai dizer para os soldados do rei, né, que aquele homem está impuro, vai levá-lo para o mar para purificá-lo, e também vai levar a estátua para purificá-la, porque ele a tocou. Onde? Irás à úmida arrebentação do mar? Onde teu navio fundeia com linha e o freio. Tu levarás o ícone nas mãos ou outrem? Eu, pois somente a mim é lícito tocá-lo. Ela mantém a piedade, né, com o ícone. Onde colocaremos este Pílades na ação? O que meu amigo vai fazer? Dirá que tens as mãos poluídas como tu. As gerais oculta ao rei, ou sendo ele ciente? Por persuadir. Não me poderia ocultar. Deves cuidar que o restante esteja bem. Ela vai persuadir o rei
para fazer isso. Sim, o remo do navio está disponível. Só quero que elas guardem sigilo disto. Mas prossegue e inventa as persuasivas palavras. Mulher sabe como comover. Tudo o mais talvez pudesse correr bem. Agora ela vai se dirigir ao coro. Ó caríssimas mulheres, eu vos vejo e tenho em vossas mãos o bem-estar, ou ser anulada e espoliada da pátria e do caro irmão e da caríssima irmã. Está nas mãos do coro que acompanharam toda essa conversa dela com o irmão, o bem-estar, ou seja, o retorno dela e do irmão para casa, ou ser espoliada da pátria e do irmão e da irmã. Primeiro assim principiei minha fala. Somos mulheres, gente amiga, mútua e de manter seguro o interesse comum. Guardai silêncio conosco e cooperai na fuga. Bela é a língua quando fiel. Vedes 3 amigos com só uma sorte: ou retornar à terra pátria, ou ser morto. Na Grécia, para tu partilhares a sorte, se salva, eu te salvarei. Eu te suplico por tua destra, a ti por tua face amiga, a ti por teus joelhos e os mais amigos da casa, a mãe, o pai e os filhos, se há. Que dizeis? Quem condiz, quem não? Pronunciai-vos. Se não aprovais isto, eu estou perdida, eu e meu mísero irmão. Coragem, minha senhora, só te salva, que terás de mim o silêncio completo que me pedes. Saiba o grande Zeus. Valham-vos as falas e os bons nomes. Já a tua faina e tua é entrar no templo. Logo o rei desta terra virá verificar se os forasteiros foram sacrificados. Ó rainha que me salvou das terríveis mãos letais do pai no vale de Áulida, salva-me agora e a eles. Ou por ti, Lóxes, não mais a mortais desverdade. Retira-te, benévola desta terra bárbara, para Atenas, pois não convém morar aqui, se podes ter a urbe de bom nome.